A SNAL alternativa, que apresenta o tipo de certificado digital que é utilizado para criptografia de documentos eletrônicos, que tem processo de geração de chaves criptográficas por software e tem validade máxima de 2 anos. E aí vem na letra A, A1, a letra B, A2, a letra C, S3, a letra D, S2 e a letra E, T3. Bem, para entender a resposta dessa questão, primeiro nós vamos ter que conhecer o que significa ICP Brasil. ICP Brasil é o processo de certificação digital oficial do Brasil. E esse processo tem na sua sigla ICP Brasil o seguinte significado: Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. Vou repetir então, ICP Brasil é o processo de certificação digital oficial do Brasil. Um ponto importante, existem vários tipos de certificados digitais dentro do padrão ICP Brasil, dentro desse padrão de certificação digital oficial. Entre esses tipos existem os certificados do tipo A, como A1, A2, A3 e A4. Todos os certificados, então, do ICP Brasil que começam com A, A1, A2, A3 e A4, que aqui mostra diferentes níveis, quanto maior o nível, mais seguro é o certificado, mas se ele começar com A, esse A vem de assinatura digital. Então, os certificados do padrão ICP Brasil do tipo A são para assinatura digital dos documentos, certo? Já os certificados digitais do padrão S, como S1, S2, S3 e S4, são os chamados certificados de sigilo. E esses certificados de sigilo servem para garantir a confidencialidade de uma informação, isto é, o sigilo da informação. Mas como a gente faz isso, professor? Porque esses certificados de sigilo, que são os do tipo S, pode ser S1, S2, S3 e S4, eles servem para criptografar documentos, mensagens ou transações. E no momento que eu uso esses certificados para criptografar um documento, uma mensagem ou uma transação, isso garante o que a gente chama de sigilo daquela mensagem ou confidencialidade. Existem também os certificados do tipo T, como T3 e T4. Esses certificados do tipo T, pessoal, eles têm só o nível 3 e o nível 4, não tem o nível 1 e o nível 2. Esses são os chamados certificados de carimbo do tempo, e eles servem para assegurar que aquele documento foi criado exatamente naquele dia, naquela hora, naquele minuto e naquele segundo, porque a responsabilidade de um certificado de carimbo do tempo é justamente emitir carimbos do tempo em documentos eletrônicos, assegurando que aquele documento foi criado naquele dia, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, de acordo com a hora oficial emitida pelo Observatório Nacional. Então esse é um ponto importante. Agora eu trouxe uma tabelinha aqui, que é uma tabela oficial do próprio padrão ICP Brasil, até vou sair da tela um pouquinho, que mostra também o período máximo de validade dos certificados digitais do padrão ICP Brasil em anos. Por exemplo, os certificados A1 e S1 têm período máximo de validade de até 1 ano. Os certificados digitais do nível 2, A2 e S2, até 2 anos. Já os certificados digitais do nível 3, como A3, S3 e T3, esses têm período máximo de validade de 5 anos, embora muitas vezes são emitidos com 3 anos. Observa, é até 5 anos, é período máximo de validade de 5 anos. Isso quer dizer que eles podem ser emitidos com um período menor também, porque ele diz que o período máximo de validade é de 5 anos. Então não tem problema emitir com 3 anos o certificado de nível 3? Pode emitir, porque o período máximo de validade dele é de 5 anos, certo? Temos também os certificados do nível 4, como A4, S4 e T4, e aí tem duas diferenças aqui. Os do nível 4, eles podem ter até 11 anos como período máximo de validade, se usarem algoritmos de curvas elípticas, que são algoritmos mais seguros. Agora, se eles usarem demais cadeias hierárquicas de certificação, aí ele vai ter período máximo de validade de 6 anos. Então, no caso dos certificados digitais do nível 4, A4, S4 e T4, o período máximo de validade pode ser de até 11 anos ou de até 6 anos. Isso depende do tipo de algoritmo que vai gerar esse tipo de certificado digital. Essa tabelinha foi muito importante, mas tem outra que eu quero mostrar para vocês, que também é bem importante, em relação a uma coisa que a questão pediu, porque a questão fala processo de geração por software. Quer dizer, quando a gente pensa nas chaves criptográficas desses certificados digitais, por exemplo, certificados de nível 1, como A1 e S1, eles têm tamanho em bits
Observa que podem usar algoritmo RSA ou até o ECDSA, certo? São alguns algoritmos que geram certificados, mas a parte que importa mesmo está aqui, ó, o processo de geração dessas chaves, no caso de nível 1, é feito por software, certo? E a mídia armazenadora desses certificados pode ser um repositório protegido por senha ou uma identificação biométrica cifrado por software. Ok? Nesse caso, então, a mídia armazenadora das chaves criptográficas pode ser um próprio computador do usuário quando é nível 1. Agora, quando é nível 2, ele também tem o processo de geração de chaves por software, mas a mídia armazenadora já é exigido um cartão inteligente, um smart card, ou um token, que é um dispositivo de hardware específico que pode armazenar as chaves criptográficas desse certificado, né? Ambos sem capacidade de geração de chaves e protegidos por senha e ou identificação biométrica. Agora, temos também os certificados de nível 3. Nesse caso, o processo de geração de chaves do nível 3 não é por software, é por hardware, portanto eles são mais seguros. E a mídia armazenadora também, cartão inteligente, token criptografado, ambos com a capacidade de geração de chaves protegidas por senha no próprio hardware, né? E claro que pode ser armazenado também num outro dispositivo de hardware, desde que esse hardware tenha sido um hardware criptográfico e homologado junto ao padrão ICP Brasil. Aí pode usar não só cartão inteligente ou token, mas esses hardwares criptográficos específicos para guardar essas chaves criptográficas. E aí temos o de T3, que é hardware, e aí para guardar os certificados do tipo T3 tem que ser hardware criptográfico homologado junto ao ICP Brasil, aí tem que ser hardware específico, né? Já os de nível 4, A4 e S4 é por hardware também, como eu mencionei para vocês. A mídia armazenadora hardware criptográfico, também homologado aí junto ao ICP Brasil. E finalmente os T4, que também é por hardware o processo de geração de chaves e também precisa ser um hardware criptográfico homologado junto ao ICP Brasil como mídia armazenadora das chaves criptográficas desses certificados. Bem, pessoal, com todas essas informações, agora finalmente nós podemos voltar na questão para dar a resposta correta. Acompanha comigo. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de certificado digital do padrão ICP Brasil que é utilizado para criptografia de documentos eletrônicos. Já paramos aí, porque olha só, se ele disse que é para criptografia, os certificados para criptografia são os do padrão S, porque S significa sigilo, que é para garantir a confidencialidade, e nós vamos garantir a confidencialidade e o sigilo criptografando os documentos, as mensagens ou as transações. Então, quando é um certificado utilizado para criptografia dos documentos, tem que ser padrão S, o que por enquanto nos dá a resposta aqui, a letra C ou D até agora. Só que aí ele disse, tem processo de geração de chaves criptográficas por software. Aí tem que ser o de nível 2, porque só o de nível 1, o S1 e o S2, nesse caso, só os de nível 1 e nível 2, é que tem processo de geração de chaves criptográficas por software, porque os outros já é por hardware. E tem validade máxima de 2 anos. Bem, quando ele disse validade máxima de 2 anos e falou que era para criptografia de documentos, só pode ser o S2, então, da letra D de Dinamarca, porque a 1 é de assinatura digital, a 2 também é de assinatura digital. Né? Lembrando que a 1 tem período máximo de validade de 1 ano e o A2 período máximo de validade de 2 anos, mas é de assinatura digital. S3, o período máximo de validade é até 5 anos, lembra? Pode ser emitido com 3, mas pode ser até 5 anos. O S2, sim, período máximo de validade de 2 anos, processo de geração de chaves criptográficas por software, tá perfeito, e serve para criptografia de documentos, porque o S vem de sigilo, que significa justamente garantir o sigilo, a confidencialidade serve para criptografar. E o T3 é de carimbo do tempo, então não é para criptografia, é para gerar carimbos do tempo em documentos eletrônicos, nesse caso no nível 3. Então só podia ser a resposta da nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma a resposta dessa questão.